A gente fala agora de eleições 2022. A campanha eleitoral começou agora no dia 16 de agosto e a gente aproveita aqui o programa Espaço Aberto para explicar o que pode e o que não pode durante esse período, propaganda eleitoral, campanha, esse processo todo prévio do pleito do dia 2 de outubro. Recebendo aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, mais uma vez, a Maria Tereza Kerbaui, que é cientista política e docente da Unesp, para explicar para a gente, trazendo esse manual do processo eleitoral para você que nos acompanha pela TV e rádio. Professora, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Olá, Lidiane, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês e colocando as questões a respeito da propaganda eleitoral desse primeiro turno da eleição de 2022. Uhum. Bom, como dissemos, campanha liberada desde o dia 16 de agosto. O que candidatos e partidos já podem, já estão autorizados a fazer? Olha, já estão autorizados carros de som, comícios, material gráfico, distribuição de material, bandeiras, adesivos e anúncios, internet e imprensa. Mas tudo isso tem datas, né? Então, o início da campanha eleitoral se deu no dia 16 de agosto, né? Inclusive pela internet. Vale dizer que pela internet é possível a campanha eleitoral, mas ela está proibida, né, de ter propaganda paga e impulsionamento das lives, né, ou da propaganda. Está proibido. Oi? Dos conteúdos, das postagens. Está proibido o impulsionamento, para evitar aquela coisa dos robôs, né, dos bots, como se diz na linguagem. Então, isso está proibido, tá liberado para fazer na campanha na internet, mas isso está proibido. A partir do dia 25 de setembro, podem ter começo, né, os comícios e com realização de aparelhos e sonorização fixas. E essa propaganda eleitoral ela vai até 30 de setembro, a divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso. Até 1º de outubro, são as datas até quando pode ser essa propaganda, né? Distribuição do material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Então, até um dia antes da eleição é possível que isso possa acontecer, né? No dia 18 de agosto, é o dia para o requerimento, alteração ou cancelamento de habilitação para votar em sessão distinta da origem. É aquilo que se chama voto em trânsito, e tem várias especificações para esse voto em trânsito. E no dia 21 de agosto, é a elaboração do plano de mídia do horário eleitoral gratuito pelos tribunais eleitorais. E no dia 26 de agosto, é o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Portanto, 37 dias antes da eleição, tem início a propaganda eleitoral gratuita. Talvez explicar que essa propaganda eleitoral gratuita ela é financiada pelo governo com dinheiro específico para a questão eleitoral, né? É um acordo que se faz com as empresas de televisão para que e com os rádios também, né? As rádios, para que essa propaganda eleitoral gratuita aconteça. Acho que talvez, Lidiane, a gente possa falar, porque depois tem a questão da prestação de contas, né, que a eleição ela passou, os candidatos, né, passaram a ter 2 tipos de financiamento, o financiamento partidário, né, e o financiamento do fundo eleitoral, e tem ainda o financiamento da propaganda eleitoral gratuita. Uhum. Ainda falando sobre o que pode e o que não pode nesse período de campanha eleitoral, a senhora comentou sobre a questão da propaganda na internet, né, que está proibido o impulsionamento de postagens. Como é que
a legislação prevê, no caso, o comportamento do eleitor na internet. Ele está autorizado a se manifestar, não pode manifestar sua intenção de voto. Claro que a gente sabe que comportamentos ofensivos não são permitidos em momento nenhum, né? Não só durante o processo eleitoral, mas a manifestação do eleitor ela está autorizada. E como ficam aquelas postagens, além do impulsionamento de notícias, aqueles disparos em massa, aquelas mensagens disparadas pelo WhatsApp, isso também não é permitido, né, professora? Não, não é permitido. E também vai ser permitido você receber a propaganda desde que você consinta com o recebimento da propaganda. Vai ter um lugar onde você aceita ou não aceita essa propaganda. Tá? Para disparar em massa, isso está proibido, né? E a manifestação individual do eleitor pode ser feita, desde que seja sem agressividade e sem as notícias falsas. Né? Isso já está proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, você pode fazer uma defesa do seu candidato individualmente, mas você não pode produzir notícias falsas. Uma das novidades é que a legislação permite agora o direito de resposta na internet, assim como já acontece na propaganda eleitoral, na TV e no rádio. Uhum. Isso é interessante porque é uma forma também de coibir notícias que não são verdadeiras, ou imagens também que não são verdadeiras. São imagens que são publicadas, os tais dos memes, né, que ganharam relevância nessa eleição. Isso é uma questão importante também. Uhum. A senhora comenta sobre essas notícias que não são verdadeiras. As fake news, a disseminação de notícias falsas, há previsão também de punição para candidatos, partidos, eleitores que disseminarem fake news nas mídias sociais. Sim, a previsão. O tribunal fez uma regulamentação, essa regulamentação é de 2021, né? E essa resolução, né, ou nesta resolução, está prevista as punições para aqueles que fizerem, mas tem uma outra regulamentação de propaganda eleitoral nas redes sociais de 2022, de 15 de 8 de 2022, tá? Então, essa regulamentação, ela trata das questões de como os partidos, os candidatos e os eleitores podem ser punidos. Não só os candidatos e os eleitores, mas os partidos também poderão ser punidos por notícias falsas, né? A gente comentou sobre, então, a propaganda na internet, né? A senhora comentou também sobre a divulgação, a propaganda na imprensa. E os materiais de campanha, os santinhos, a entrega dos folhetos, o que é que pode e o que é que não pode, professora? Olha, não pode showmício, não pode brindes, não pode propaganda na rua, e tem, assim, as questões o que pode, né? Você pode distribuir material gráfico, mas você não pode distribuir brindes, tá? E você não pode fazer propaganda na rua. Você pode ter os caminhões de som, os carros de som, ou você pode fazer propaganda na frente do diretório partidário. Uhum. A gente tem o início ainda da propaganda eleitoral gratuita, horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Como é que fica para essa eleição? Qual vai ser o formato deste horário eleitoral gratuito? O formato, acho que é o formato Se normal. mantém das eleições anteriores. Mantém das eleições anteriores. Não sei como, eu não vi nada sobre um formato diferenciado, né? Mesmo porque o tempo é muito pequeno, né? Quem vai ter, acho que o maior tempo é a candidatura do PT, do ex-presidente Lula, por conta da coligação, né? Então, mas mesmo assim, pelo número de candidatos que tem para deputado federal, para deputado estadual e para senadores, este ano aumentou o número de candidatos. É interessante dizer que
esse número de candidatos está ligado, né, à questão de que os partidos estão interessados em ter maior bancada, tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias estaduais. Então, eles ampliaram esse número de candidatos, e esse número de candidatos deve interferir no formato de como vai ser a propaganda eleitoral gratuita. Tem gente que talvez apareça só a foto, não consiga falar, porque às vezes é 1 segundo para a pessoa se apresentar. Então, eu não sei como que os comunicadores de campanha vão trabalhar essa questão, especialmente com esse alto número de candidatos para o legislativo que nós temos esse ano. Uhum. Ainda falando sobre o perfil dos candidatos, aproveitando que a senhora mencionou, né, algumas estatísticas estão sendo divulgadas agora com o início da campanha eleitoral, né, e findado o prazo para registro das candidaturas e homologação das candidaturas. E um dado interessante que chamou a atenção, divulgado agora no início da campanha, é que aumentou com relação às eleições anteriores, desde 2014, né, que foi quando a Justiça Eleitoral passou a criterizar, né, as candidaturas por raça, né, alguns etnia, alguns critérios foram acrescentados no Por momento gênero também, de por gênero colocação também. gênero, exatamente, né, do perfil do candidato, aumentou o número de candidaturas de negros, né, que são os pretos e pardos. Isso, de alguma forma, pode se refletir no momento da definição, né, do pleito, no resultado das urnas, ou não necessariamente, professora? Qual é a tendência que se mostra a partir desses números? Olha, a tendência é de que esses grupos, né, especialmente o grupo de mulheres, que também aumentou o número de mulheres candidatas, né, e o grupo de pessoas negras ou pardas, elas receberam maior apoio na escolha dos candidatos por parte do partido, que na realidade era isso. As cotas femininas têm desde a década de 90, né? E nunca, quer dizer, a regulamentação é que tinha que ter 30%, mas isso nunca atingiu o limite. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020, estabeleceu que 30% do orçamento, né, do fundo eleitoral deveria ir para as mulheres, e depois estabeleceu também um percentual para negros e pardos, isso levou os partidos a indicar um maior número de candidatas mulheres e de candidatos negros e pardos. Tem a ver com a obrigatoriedade de um percentual do orçamento do financiamento público para esses grupos, né? E agora, isso não se reflete necessariamente em candidaturas eleitas. Tá? Isso vai depender muito, a gente vai ter que esperar a eleição para ver como é que isso vai ser resolvido. Mas, no caso das mulheres, o número de mulheres eleitas, apesar de ser nas duas últimas eleições, 30%, não refletiu, esse número não refletiu o número de candidatas eleitas. Ainda é preliminar falar em aumento de representatividade nesse pleito. A gente precisa esperar o resultado das urnas. Preliminar. Talvez explicar um pouco para o público que, desde 2017, o financiamento de pessoa jurídica está proibida, e é por isso havia o financiamento partidário, e em função da proibição do financiamento de pessoa jurídica, né, de empresas, o tribunal, o Congresso estabeleceu o fundo eleitoral de campanha. Então, o financiamento é público, mas as pessoas individualmente podem contribuir para a campanha ou para o partido. Uhum. Professora, já falamos sobre campanha, já falamos sobre propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode nesse período. No dia 2 de outubro, que é quando acontece o primeiro turno das eleições aqui em 2022, a manifestação do eleitor é permitida de forma silenciosa? Como é que ele pode manifestar o seu voto e como funciona o trabalho de apuração das urnas? Olha, ele pode, mas tem que ser silencioso e não pode ir
manifestação física ostensiva, digamos assim, Coletiva. de determinados candidatos. Eu fiquei pensando no caso da bandeira, eu não vi nada sobre isso, mas como as cores verde e amarela passaram a simbolizar um determinado candidato, né? Não sei como isso vai ser visto durante a realização do pleito, né? Durante o dia da votação. Quer dizer, alguém pode ir de verde e amarelo e você não vai poder proibir, porque, na realidade, é a expressão de um candidato, mas não é, se você for com uma blusa verde e amarela, não é uma apresentação ostensiva do candidato, digamos assim. Não pode ser foto, não pode ser coisas desse tipo, mas não sei como que vai ficar com as cores que identificam, e o vermelho que identifica o outro candidato, né? Broches, Então, adesivos, isso está permitido, como nas eleições anteriores. isso está permitido. Nada ostensivo, você pode ir com um ostensivo aqui no peito, mas nada mais ostensivo, né? Então, a eleição, ela... posso falar da coisa das propagandas eleitorais, né? Sim. Está previsto propaganda não, está previsto pesquisas eleitorais que podem ser divulgadas no dia, mas que foram feitas com 5 dias de antecedência, não as pesquisas anteriores, sempre tem uma pesquisa anterior, né, mas essa não pode ser divulgada, e pode ser divulgada a pesquisa no dia que for realizada, a partir do fechamento das eleições para presidente da República, às 17 horas, em todo o território nacional, porque tem horários diferenciados no Brasil, né, tem diferenças de fuso horário, e para pesquisas para deputado federal, deputado estadual, governador e senador, pode ser divulgada depois de encerrada a votação em todo o território nacional. Isso é o que... Acho que antes um pouquinho da eleição, falar que os partidos terão que fazer a prestação de contas entre o dia 9 e 13, é uma prestação de contas parcial, né? E depois a prestação de contas final do partido, isso é divulgado no tribunal, no site do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Todo mundo pode ter acesso de quanto foi gasto pelos partidos e pelos candidatos. E a última prestação de contas é no dia 19 de novembro, caso haja um segundo turno, né? Bom, aí no dia 2, então, é a questão da pesquisa, né? E a divulgação dos boletins de urna, eles são divulgados para totalização no dia 5 de outubro. Então, o resultado final, né, oficial, apesar dos boletins poderem ser divulgados, a imprensa acompanha a divulgação desses boletins, o encerramento e o resultado final se dá no dia 5 de outubro. Qual que é a expectativa para a eleição desse ano, professora? Para a apuração das urnas? É que seja um processo rápido, assim como nos anos anteriores? Segundo a fala do presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, né, que tomou posse na terça-feira, o Alexandre de Moraes, ela vai ser normal e o Tribunal Superior vai tomar todas as medidas necessárias para que haja uma normalização dessa eleição. E tudo como na eleição de 2020, né, para eleição para prefeito e para os vereadores, e mesmo na eleição de 2018, a previsão é que tudo ocorra normalmente e que o resultado saia tão rápido quanto saiu nas últimas eleições. Incidentes pode acontecer, mas o tribunal está controlando, trabalhando para que nada disso aconteça. A gente aproveita para agradecer a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, mais uma vez conosco, esclarecendo os detalhes desse processo eleitoral, Maria Tereza Kerbaui, que é cientista política, docente da Unesp, explicando para a gente aí as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e as condutas permitidas e vedadas a candidatos, partidos, coligações, federações e também
aos eleitores. Lembrando, né, professora, que o não cumprimento dessas regras pode levar à incidência, né, ao pagamento de multas e até mesmo à cassação dos mandatos de candidatos eleitos, né? O presidente e o Tribunal Superior Eleitoral está muito atento a esta eleição por conta da polarização das candidaturas, né? E está muito atento também para que as regras sejam cumpridas e para aqueles que não cumprirem as regras que estão determinadas pelo Tribunal Superior, a previsão é de que haja punição, sim, por parte do tribunal. Ok, professora, obrigada mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos todos. Obrigada e que tenhamos uma eleição tranquila. É isso que a gente espera. E a gente aproveita para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!